Olá pessoal, vejamos agora uma lista de exercícios sobre divisibilidade. Questão 1. Responda sim ou não. 24 é múltiplo de 2? Sim, pois se multiplicarmos 12 vezes 2, encontraremos 24. B. 52 é múltiplo de 4? Sim, pois 13 vezes 4 é igual a 52. 50 é múltiplo de 8? Não, pois multiplicamos 8 vezes 6 não chega a 50. E 8 vezes 7 passa de 50. 1995 é múltiplo de 33? Sim, pois o produto de 133 vezes 15 é igual a 195. Isso significa dizer que 1995 é múltiplo de 133. Na questão 2, pede-se o seguinte: escreva os 5 primeiros múltiplos de 9. Para fazer o múltiplo de um número, devemos multiplicar pelos fatores, começando de 0. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Então, temos os primeiros múltiplos de 9, que são 0, 9, 18, 27 e 36. Agora, questão 3, vamos escrever os 5 primeiros múltiplos comuns de 8 e 12. Comum significa que tanto 8 quanto 12 tem que ter o mesmo número. Fazemos o mesmo critério. 8 vezes 0 e 12 vezes 0 são comuns. 8 vezes 3 e 12 vezes 2 é igual a 24. 8 vezes 6 e 12 vezes 4, que são 48. 8 vezes 9 e 12 vezes 6, que é igual a 96. Ou 72. 8 vezes 12 é igual a 96 e 12 vezes 8 também dá 96. Então, os 5 primeiros múltiplos comuns de 8 e 12 são 0, 24, 48, 72 e 96. Pois tanto 8 quanto 12 têm esses múltiplos comuns. Agora, na questão 4, pede-se para achar o MMC. Primeira alternativa, o MMC entre 9 e 18. 9 e 18. Simplificamos ou dividimos pelos fatores primos. 9 por 2 não dá, considero 9. 18 por 2 corresponde a 9. Segundo caso, temos 9 dividimos por 3, que dá 3, e 9 por 3, que dá 3. Então, dividimos o 3 por 3, que dá 1, e 3 por 3, que dá 1. Então, os fatores foram 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 3 é igual a 18. Então, o MMC entre 9 e 18 corresponde a 18. Significa dizer, quando o maior é múltiplo, o menor, um são múltiplo do outro, é o maior que se considera um caso mais simples. Caso B, MMC 20 e 25.
Observe, 20 pode fatorar por 2, que dá 10, e 25 conserva porque não simplifica por 2. De novo, temos que 10, simplificamos por 2, que dá 5, e conservamos o 25. Agora ficou 5, simplificamos por 5, que dá 1, e 25 por 5, que dá 5. Então, 5 simplificado por 5, que corresponde a 1. Então, os produtos 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 é igual a 100, pois 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 é 20, e 20 vezes 5 é 100. O MMC entre 20 e 25 é 100. C. MMC entre 4 e 10. Vejamos. 4 simplificando por 2 dá 2, e 10 simplificando por 2 dá 5. Ainda pode simplificar por 2, 2 por 2 que dá 1, e repetimos o número 5. Agora, como o 1 não dá mais, vamos para o 5, simplificando por 5, que corresponde a 1. Então, os fatores encontrados foram 2 vezes 2 vezes 5. Multiplicando 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 5 são 20. Então, o MMC entre 4 e 10 é 20, que corresponde ao produto dos fatores comuns encontrados. Todos os fatores. Bem, questão 5. Complete a tabela a seguir. Temos aqui dividendo 124, divisor é 4. Qual é o quociente? Se o resto é 0. 124 dividido por 4 corresponde a 31. Exato. Observe que o resto foi 0, pois a divisão é exata. O segundo caso, 161, tem um divisor cujo quociente é 32 e que sobra o resto é 1. Então, podemos fazer também a divisão de 161 por 32, que encontramos o número 5. Pois 5 vezes 32, 160, com 1 de resto 161. E o terceiro caso é o número 31 dividido por 7, tem quociente 4 e resto 3, pois 4 vezes 7, 28, e sobra de resto 3. Nesse caso, teríamos o número primo. Oi a todos, sou Alverlan. Estou aqui para passar uma lista de exercícios sobre números primos. Primeiro vou passar aqui a introdução. O número é primo quando é maior que 1, cujos divisores são o 1 e o próprio número. Caso o número seja maior que 1 e não seja primo, ele é chamado de composto. O único número par que é considerado como número primo é o 2, sendo que o restante dos números primos são ímpares. Lembrando que nem todos os números ímpares são primos. São os casos dos números 9, 15 e 21 que são ímpar e não são primos. Isso por eles terem mais de 2 divisores. No caso do 9, que é divisível por 1, por 3 e 9, tendo 3 divisores, sendo assim um número composto. O 15, que tem como divisores o 1, o 3, o 5 e o próprio 15, que é considerado como número composto. O número 21, que tem como divisores o 1, o 3, o 7 e o próprio 21,
também não é considerado um número primo, e sim um número composto. Então, o único número par que é considerado como número primo é o 2. O restante dos números primos são ímpar e nem todos os números ímpares são números primos. Passamos aqui para a primeira questão. Qual o único número par que é considerado como primo? O porquê? Vimos isso na introdução. O único número par que é considerado primo é o número 2. Pois, dos números pares, é o único que é divisível só por dois números. O número 1 e por ele mesmo, o 2. Então, ele é divisível por 1 e por 2. Sendo assim, considerado como número primo. Próxima questão. Explique o porquê 25 não é um número primo. O 25 é divisível por 1, por 5 e por 25. 25 dividido por 5 é igual a 5. 25 dividido por 1 é igual a 25. 25 dividido por 25 é igual a 1. Então, ele não é um número primo, pois é divisível por mais de dois números, sendo esses números o 1, o 5 e o próprio 25. Letra B. O 1 não é um número primo. O 1 não é um número primo, pois ele é divisível unicamente pelo o próprio valor, o número 1. Se fôssemos construir um conjunto dos números dos divisores de 1, iríamos colocar nessa lista de números unicamente 1. Por isso ele não é considerado como primo. Então, por ele ser divisível por um único número apenas, ele mesmo, sendo que todos os números primos são divisíveis por 2, ele não é considerado como um número primo. Letra C. O 0 não é primo, pois o 0 é divisível por infinitos números, sendo eles o 0, o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, infinitamente. Então ele não é considerado como um número primo. Próxima questão. Multiplicando 13 por 5, obtemos um número que não é primo. Explique por quê. Sabemos que aqui temos dois fatores primos. O 13 é um número primo e o 5 é um número primo. Então, o porquê que ao multiplicá-los não obtemos também um número primo, já que esses fatores são primos? É o que vamos ver. 13 vezes 5 é igual a 195. 195 não é um número primo. Por que ele não é um número primo? Porque ele é divisível por 1, por 3, por 5, por 13, por 65 e por 195, tendo mais de dois divisores. Então, sempre que multiplicarmos dois números primos, nunca encontraremos um produto sendo um número primo. Ele sempre será divisíveis por mais de dois números, sendo até mesmo divisíveis por seus fatores. Então vimos que, apesar da multiplicação ser formada por dois fatores com números primos, sendo eles o 15, o 13 e o 5, teremos como produto um número composto, que é o 195, por ser divisíveis por mais de dois números, sendo
os seguintes números: 1, 3, 5, 13, 65 e 195. Passamos para a próxima questão. Dos números 21, 1, 11, 16, 77, 41, 9, 7, 12, 37, 0, 2 e 49, quais são primos? Por quê? Começando aqui pelo 21. O 21 possui mais de 2 divisores, então ele é um número composto, não se encaixa na lista dos números primos. O número 1 possui um único divisor, que é o 1, então ele não se encaixa nem na lista dos números compostos, nem na lista dos números primos. O número 11. O 11 é um número que é divisível por 1 e seu próprio valor, que é o 11, unicamente por 2 divisores. Então ele é considerado sim um número primo. Está aí o primeiro número primo, o 11. O 16. O 16 é divisível por mais de 2 números. Então ele é um número composto. O 77, ele é divisível por mais de 2 números, então ele é um número composto. O 41, ele pode ser divisível por 1 e pelo 41, unicamente por esses 2 números, então ele é considerado composto. Temos aqui o valor 9. O 9 é divisível por 3, por 1, por 3 e por 9. Mais de 2 divisores, então não é considerado como número primo. O 7. O 7 é um número primo, divisível unicamente por 1 e por 7. O 12. O 12 é um número par, diferente de 2. Então, todos os números pares diferentes de 2, ele é considerado como composto. 37. O 37 é um número primo. O 0. O 0 possui infinitos divisores. Então, ele não é um número primo. O 2. O 2 é o único número par que é considerado como primo, por ser divisível pelo número 1 e pelo número 2, só por esses divisores. E o 49 é considerado um número composto, por ser divisível por mais de 2 divisores. Então temos a lista dos números primos, que são o 11, o 41, o 7, o 37 e o 2. Eles são considerados primos por terem como divisores apenas o número 1 e o próprio número. Próxima questão temos: qual o valor dos fatores que pertence Qual o valor dos fatores que permanece desconhecido? Sabemos que o primeiro fator é um número primo e que o produto também é primo. Por que o produto é um número primo? Aqui eu tenho o primeiro fator, que eu sei que é um número primo. E tenho também o segundo fator, que está desconhecido, que eu não sei se ele é primo, se ele é composto ou o que ele é. Vai ser igual a 37, que é o número primo. A única forma de encontrarmos em uma multiplicação um resultado com o número primo é se esse número primo for
multiplicado pelo número 1. Pegamos aqui o 37 e iremos ver quem são os números divisíveis por 37. O 37 e 1. Então, a única forma de obtermos um valor igual a 37 é se multiplicarmos esses dois divisores por ele mesmos. Multiplicamos o 1 vezes 37 é igual a 37. Então, temos o primeiro fator, que é o 37, e o segundo fator, que é igual a 1. Então, concluímos que x será igual a 37 e y será igual a 1. Por quê? Pois a única maneira de obtermos em uma multiplicação de números naturais, números primos, é multiplicando os dois divisores entre si. Nesse caso, o número 1 e o número 37. Aí encontraremos um produto igual ao número primo. Olá pessoal, estou de volta para apresentar uma lista de exercícios sobre o teorema fundamental da aritmética. Antes do exercício, vamos ver um pouco sobre a introdução desse teorema. Ele sustenta que todos os números inteiros positivos maiores que 1 podem ser decompostos em um produto de números primos, sendo esta decomposição única, a menos de uma de permutações dos fatores. A ordem dos fatores pela propriedade comutativa da multiplicação é irrelevante, o que torna tal teorema interessante é a garantia de obtenção de uma representação única para todo e qualquer número natural. Isso abre diversas possibilidades de aplicação, como em criptografia, onde um texto pode ser codificado com uma sequência de números primos. Já vendo isso, iremos passar para a lista de exercícios. Através do teorema fundamental da aritmética, decomponha os números em fatores primos. Relembrando que todos os fatores dessa decomposição devem ser números primos. Então, iremos utilizar os números 360, 408 e 1980. Nesse teorema, devemos sempre começar a dividir pelo um número maior que 1, ou seja, o número 2. Isso se o número for divisível. Então vamos ver se o 360 é divisível por 2. Ele é divisível por 2? Claro. Ele é um número par, todo número par é divisível por 2. Então vamos começar a dividir o 360 pelo 2. 360 dividido por 2. 360 dividido por 2, 180. 180 também é divisível por 2, então vamos continuar a dividir esse número por 2. É dividido por 2, encontraremos um resultado igual a 90. 90 também é divisível por 2, continuaremos a dividi-lo. 90 dividido por 2 igual a 45. O 45 não é mais divisível por 2, então passaremos para o próximo número primo maior que 2, que é o 3. Vamos ver se ele é divisível por 3 utilizando aquela regra de divisibilidade, onde somamos o algarismo que forma o número a ser dividido. 4 mais 5, 9. O 9 é divisível por 3, então 45 também é divisível por 3. 45 dividido por 3 igual a 15. 15 também será divisível por 3. 15 dividido por 3 igual a 3. Igual a 5, desculpa.
5 é um número primo, então ele só é divisível pelo seu próprio valor, ou pelo 1. Como não estamos interessados na divisibilidade por 1, vamos continuar por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Esse resultado igual a 1 significa que chegamos ao fim da decomposição. Então aqui temos uma lista de fatores primos. O 2, o 2, o 2, 3, 3 e 5. Esses fatores primos serão representados em forma de potência, onde multiplicaremos. Então teremos 360. 360 corresponde a 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Aqui está a lista dos fatores primos, que corresponde ao 360. Passamos para a letra B, 408. 408 é divisível por 2 por ser um número par. 408 dividido por 2, 204. 204 também é divisível por 2. 204 dividido por 2, 102. 102 dividido por 2, 51. 51 não é mais divisível por 2. Então passaremos para o próximo número primo, que é o 3. Vamos ver se 51 é divisível por 3. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3. Então o 51 também é divisível por 3. 51 dividido por 3 igual a 17. 17, por ser um número primo, ele só é divisível por 1 e pelo 17. Como estamos interessados em fatores primos, vamos dividi-lo por 17. 17 dividido por 17 igual a 1. Então chegamos ao fim dessa decomposição. Aqui temos os fatores, todos eles primos. Vamos representá-los em forma de potência. Então, 408 corresponde a esses fatores. 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 17. Passamos para a letra C. 1980 para ser decomposto. Ele também é divisível por 2. Então vamos lá. Dividindo ele por 2, teremos 990. 990 dividido por 2 é igual a 495. O 495 não é divisível por 2. Então passamos para o próximo número primo, que vem a ser o 3. Vamos somar aqui os algarismos para ver se ele é divisível por 3. 4 mais 9 igual a 13. 13 mais 5 igual a 18. 18 é divisível por 3, claro. Então, ele também será divisível por 3. Então, dividimos por 3, obtemos um resultado igual a 165. 165, será que é divisível por 3? Vamos verificar, somando seus algarismos. 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3, então o 165 também será divisível por 3. 165 dividido por 3 será igual a 55. 55 não será divisível por 3. 5 mais 5, 10. 10 não é divisível por 3. Por ele estar terminando em um número 5, seu último algarismo ser o número 5, ele será divisível pelo 5, que também é um número primo. 55 dividido por 5 igual a 11. 11 é um número primo. Então ele será divisível por 11. 11 dividido por 11 igual a 1. Chegamos ao fim, temos a lista de fatores primos. Vamos representar ele com potência. Veremos que 1980 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 11.
Todos os fatores que tivermos aqui, tanto na letra A como na letra B e na letra C, veremos que essa lista de fatores são todos fatores primos, indo ao encontro ao teorema fundamental da aritmética. Passamos para a próxima questão, segunda questão. A que número pertence às seguintes decomposições? Eu tenho uma decomposição já preparada aqui, onde ela foi representada através de potência. Vamos ver. Primeiro passo, vou transformar essas potências, o 2 elevado ao cubo, o 3 elevado ao quadrado, em multiplicações em forma de parcelas, sem serem elevadas à potência. Então vamos lá. Vamos ter 2 vezes 2 vezes 2, que corresponde a 2 elevado ao cubo. Vamos ter também 3 vezes 3, que corresponde a 3 elevado ao quadrado. E o 11, que não está sendo elevado a nada. Temos aqui essa lista de fatores primos. Vamos multiplicar e vamos ver a quem pertencia essa lista de fatores primos. Vamos ver. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11. Chegaremos ao resultado igual a 792. Da mesma forma, iremos formular essa decomposição. 3 elevado ao quadrado, que corresponde a 3 vezes 3. 5 elevado ao cubo, que corresponde a 5 vezes 5 vezes 5. E 7, que não está sendo elevado a nada, que corresponde a 7. Ao multiplicarmos essa lista, obteremos um resultado igual a 7.875. Próxima questão, letra C. Temos 4 elevado à quarta, que vai corresponder a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 elevado ao quadrado, que será igual a 3 vezes 3. E 5 elevado ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5. Teremos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 e vezes 5. Multiplicaremos e encontraremos um resultado igual a 360. Passamos para a próxima questão. Questão 3. Aqui temos uma situação problema, onde fala o seguinte: as idades atuais dos meus primos são os números primos. São números primos. O produto das 3 idades é 195. Que idades eles têm? Então, já sabemos que todos eles possuem números primos como idade. Então vamos recorrer àquele teorema para encontrar os fatores primos que irão representar a idade dos 3 garotos. Vamos pegar o 195 e vamos decompô-lo. 195, iremos ver se ele é divisível por 2. Ele não é par, então ele não é divisível por 2. Passaremos para o próximo número primo, que será o número 3. Vamos ver pela regra de divisibilidade, somando seus algarismos. 1 mais 3, 10. Com 5, 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então, 195 será divisível por 3. 195 dividido por 3 será igual a 65. 65 não é divisível por 3. Por que ele não é divisível por 3? 6 mais 5 igual a 11. 11 não é divisível por 3, então ele não é divisível por 3. Passamos a ver se ele é divisível pelo próximo número primo, que é o 5. Por ele ter como último algarismo o número 5, ele é sim divisível por 5. Então, 65 dividido por 5, 5.
5 vezes 13, 65. Então, 65 dividido por 5 é igual a 13. 13 é um número primo que só pode ser divisível pelo seu próprio valor ou pelo 1. Como queremos números primos, passamos para 13. 13 dividido por 13 igual a 1. Então, logo teremos 3 fatores primos. Queremos 3 idades, onde essas idades são primos, então isso quer dizer que temos as 3 idades, onde o mais novo terá 3 anos, o que tem a idade pertencente ao meio terá 5 anos e o mais velho terá 13 anos. Então logo teremos a idade dos 3 primos, sendo elas 3, 5 e 13 anos de idade. Passamos à próxima questão. Escreva com um produto de fatores primos a seguinte multiplicação: 72 vezes 4 vezes 80. O que devemos fazer aqui primeiro? Saber qual o produto dessa multiplicação. Multiplicaremos o 72 por 4 e por 80. Chegaremos a um resultado igual a 23.040. Em seguida, iremos utilizar o teorema para transformar esse produto em fatores primos. Vamos lá então. Pegaremos o 23.040 e dividiremos pelo menor número primo, que é o 2. Por ele ser um número par, ele é divisível por 2. Então dividimos ele e encontramos o resultado igual a 11.520, que também é divisível por 2. Dividimos e encontramos o resultado igual a 5.760. Dividimos também por 2, obtemos 2.880, que é divisível por 2, vamos dividir por 2. Dividimos por 2, obtemos 1.440, que também é divisível por 2. Dividimos por 2, temos 720, que também é divisível por 2. 720 dividido por 2, 360, que também é divisível por 2. 360 dividido por 2 é igual a 180. 180 divisível por 2, dividido por 2, igual a 90. O 90 também é divisível por 2. 90 dividido por 2, 45. Já o 45 ele não será mais divisível por 2, já que ele é um número ímpar. Então vamos passar para o próximo número primo, depois do 2, que é o 3. Vamos verificar se ele é divisível por 3. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? É. Então 45 também será divisível por 3. 45 dividido por 3, 15. 15 será dividido por 3 também. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, igual a 1. Temos tal lista de fatores primos. 2 vezes 2, 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 vezes 3, vezes 3, vezes 5. Temos 9 parcelas correspondentes iguais a 2, 2 parcelas igual a 3 e uma única parcela igual a 5. Para facilitar, vamos representar aqui as parcelas idênticas em potência, ficando da seguinte maneira: 2 elevado a nona vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Então, temos aqui a lista de fatores primos que corresponde a 72 vezes 4 vezes 80, que é igual a 23.040. Passamos à quinta questão.
Considere B igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Que número corresponde a B? Iremos multiplicar os fatores primos acima para encontrar o valor de B. Teremos 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5, vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 3 vezes 3 igual a 9. 5 vezes 5, 25. Multiplicaremos aqui o 8 vezes 5. 8 vezes 5, 72. 72 vezes 25. 72 vezes 25 é igual a 1.800. Então, qual é o valor de B? O valor de B corresponde a 1.800.